Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora, que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, Daniel, um amigo de infância, e a gente tem o treino, a musculação, o esporte em comum também. Eu estava conversando com ele sobre isso. Às vezes eu estou correndo, eu estou treinando, e pessoas se aproximam de mim, né? Elas querem saber como eu me alimento, que tipo de exercício eu faço. E ali vai gerando uma certa comunhão, né? Para você ter comunhão com alguém, você tem que ter uma certa afinidade a respeito de alguma coisa. E hoje eu estava correndo e estava falando com ele, né? Que um senhor, ele foi ali puxando conversa comigo. Ali é um percurso de 2 quilômetros, você vai dando a volta no parque, né? E cada vez que eu passava por ele, ele comentava alguma coisa, está no vídeo anterior. Aí na terceira volta ali, aí ele: seu joelho estiver bom, você vai longe. Porque enquanto eles estão caminhando, né? Geralmente quem está caminhando, e eu encontro ele umas 3 vezes antes deles terminar uma caminhada de 2 quilômetros, né? Então, 5 vezes 3, 15. Então eu encontro 15 vezes as pessoas, né? Então assim, a pessoa percebe que eu estou correndo bastante. De repente, de um ponto a outro, é bem rápido, né? Eu encontro ela de um lado, depois eu encontro ela do outro. Então eu acredito que ele deve ter imaginado isso, né? Poxa, acabei de encontrar ele ali, agora já estou encontrando ele lá. E depois ele foi puxando mais conversa, né? Falando que quando ele era jovem, ele corria assim também. E ele falando que tinha, né, mais idade do que eu. Mas ele estava bem, graças a Deus. Ele estava com uma boa aparência. Apesar dele ser um senhor de mais idade, eu achei ele muito bem, graças a Deus. Aí fui conversando com o Daniel de outras situações que ocorreram nesse sentido, né? Uma vez eu estava correndo, eu ia dar só 7 voltas, dava 14 quilômetros nesse dia. Aí eu comecei a passar pelos rapazes, eles estavam correndo, depois eles caminharam. Eu acho que eles perceberam as voltas que eu estava dando e ali a gente foi se comunicando. Então sempre um deles ali falando coisas para me animar, né? E eu, glória a Deus, aleluia, né?
eu percebi que ele ficou assim admirado de eu estar dando aquelas voltas todas. E como eu ia dar só 7 voltas, 14 quilômetros, aquilo me animou que eu acabei dando 10 voltas, que foi aí 20 quilômetros ao todo, né? Então aquilo ali me animou, né? Então muitas vezes eu tô treinando e as pessoas me cumprimentam, eu tô correndo e geralmente as pessoas começam a me cumprimentar. Nesse dia mesmo não foi só esse senhor, teve um rapaz que eu passei por ele algumas vezes e depois eu passei e o rapaz me cumprimentou. Às vezes eu andando na rua, pessoas me cumprimentam assim e eu percebo que são pessoas que malham, pessoas que treinam, que praticam alguma arte marcial. De repente o camarada me vê assim, cara grande, forte, e ele me cumprimenta assim, fala comigo e comentando também que às vezes as pessoas perguntam a minha idade e quando eu falo a minha idade, elas, mas eu não pensei que você tinha essa idade, pensei que você tinha menos. Outros homens têm a mesma idade do que eu e eles ainda, né, como que brincadeira, eles falam, poxa, eu tô muito acabado ao jeito que você tá, mas eu treino desde os 8 anos de idade, né? É um hábito meu, né? Então tem uma comunhão ali por causa do esporte, por causa do exercício, por causa daquela atividade. E hoje, treinando, aí eu vi um irmão lá de onde eu congrego. Ele é um obreiro, ele é considerado um profeta, entrega a revelação. E na igreja a gente fala, né? Tem aquela alegria, aparente alegria, aquela coisa toda, né? De estar ali na congregação. E eu vi ele e ele me viu. Eu tô subindo e ele tá me vendo, né? E eu já deu aquela alegria. Porque amanhã é a Santa Ceia do Senhor, né? A Santa Ceia simboliza a crença em Cristo como único Senhor e Salvador, e relembra a morte de Cristo por causa dos nossos pecados. E por consequência, a sua ressurreição, que Cristo não ficou morto. E isso simboliza a comunhão dos irmãos nessa mensagem. E quando eu vi ele assim, eu senti uma alegria, né? Aí eu já fiquei com aquela vontade de dar a paz do Senhor Jesus para ele. Paz do Senhor Jesus, irmão. E ali conversar com ele. E quando eu tô chegando perto dele, ele virou as costas. Ele virou as costas. Eu senti uma tristeza nessa hora. Mas ainda eu falei, Paz do Senhor Jesus, irmão. Aí ele fingiu que não ouviu. Tinha uma senhora que estava do lado dele, regalou o olho para ele assim, como assim, ó, o rapaz está falando com você, você não vai responder não. Aí eu de novo, Paz do Senhor Jesus, irmão. Mais uma vez ele fingiu que não escutou e a mulher regalou mais o olho assim, tipo assim, mas não vai responder, né? Ela ficou sem graça por ele. Aí eu falei assim, quem tem paz, dá paz, irmão. Aí ele virou todo sem graça assim. Deus abençoe. Você vê que não estava querendo cumprimentar, não estava querendo conversar. Aí eu passei correndo, passei direto. Aí terminei o percurso e passei os áudios que tá no vídeo anterior. E eu meditando sobre isso. Amanhã é a Santa Ceia. E ele não teve alegria de dar a paz do Senhor Jesus Cristo. E amanhã vai estar lá tomando a Santa Ceia. E amanhã é a gente testificando a nossa comunhão em Cristo. Então algumas pessoas, elas só têm um discurso, uma atitude no meio religioso. Fora ali do meio, não é aquilo, é tipo um teatro, uma encenação. E infelizmente eu já escutei esse irmão não só uma vez falar muito mal de algumas coisas ali. Às vezes as pessoas escutam certas mensagens que Deus me dá, ou eu ensinando sobre as Escrituras, elas acham que é algo pessoal. Tem um vídeo que eu fiz falando da falta de reverência dos irmãos da igreja, né? E falando ali que de obreiros, quando um pastor falou para obreiros descer para orar pelas pessoas e teve obreiro que não obedeceu o pastor. Aí eu até comentei que é uma questão de autoridade, né? De estar descendo na oração, de buscar a convicção do Espírito Santo e outras coisas mais. Algumas pessoas escutam isso e elas pensam que eu tenho alguma coisa contra o pastor ou contra o irmão tal.
Eu não tenho nada contra pastor, eu não tenho nada contra irmão tal. Eu tenho contra o pecado, contra a hipocrisia, contra o fingimento. Eu tenho contra as coisas que não agradam a Deus, ainda que seja em mim mesmo. Se for eu as cometendo, eu também não vou gostar se for em mim. Então não é uma questão pessoal. Eu congreguei num lugar e lá tinha um pastor, o nome dele pastor César Cardoso Borges, um homem que eu tenho muito amor, tenho muito carinho, tenho muita admiração por ele e tenho muita gratidão do zelo que ele sempre teve pela minha vida. E algumas mensagens que Deus me dava, alguns posicionamentos meus, as pessoas achavam que eu tinha alguma coisa contra o pastor. Uma vez chegou uma irmã, como que criticando, ele, como se eu fosse apoiar aquilo, e eu fiquei meditando naquilo e vendo que ela não era com o pastor, mas eu não tinha aquilo com o pastor. Então as pessoas confundem muito. Por exemplo, o pastor lá de onde eu congrego, o pastor Ursival, ele chega no culto e ele vai orar, ele vai buscar Deus. No culto lá ele está adorando a Deus, ele está buscando a Deus. E as pessoas que não têm reverência no culto ali, deveriam seguir até o exemplo dele nesse contexto. É interessante que as pessoas que mais elogiam o pastor, algumas delas são as que menos obedecem. Então eu já vi pessoas elogiando o pastor e aquela coisa toda, mas não obedece o que ele fala e nem obedece o que ele faz naquilo que é de Deus. Então você vê que é tipo um teatro, é tipo uma encenação por causa de glória e honra e louvores humanos. Então ali na congregação, sabe, assim, algumas pessoas elas fingem uma espiritualidade que no dia a dia delas, elas não têm. É sobre isso que eu estava conversando no vídeo anterior. É sobre isso que as Escrituras falam. É sobre isso que Cristo ensina. A Bíblia diz que o nosso amor, ele deve ser verdadeiro, não deve ser um amor fingido. Então, se Paulo exortou para o nosso amor ser verdadeiro e não ser fingido, é porque havia fingimento. Então, existe fingimento na espiritualidade, no louvor, na honra, na glória que se deve dar a Deus. Então, algumas pessoas, elas pegam o microfone, hoje que tem audiência online, tem divulgação na mídia, então elas se transfiguram em alguém que elas não são. Elas se transfiguram numa santidade, numa comunhão com Deus e uns com os outros, teatral, encenação. Principalmente se aquilo vai trazer algum benefício de glória, honra e louvores humanos. Então algumas pessoas, quando você está fora ali daquele sistema religioso, elas são totalmente diferentes. E não é isso que o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou. Então quando você nasce do Espírito Santo, você é aquela pessoa em qualquer lugar. Agora, quando você nasce da religião, aí é só hipocrisia, é só fingimento, é só falsidade, é só encenação, é só teatro, sabe? É uma falsa inspiração. Eu já encontrei outras pessoas, elas têm um discurso no pátio ali da congregação, nas suas conversas ali, mas quando elas sobem no púlpito, é outro tipo de discurso, para impressionar o pastor, para impressionar o dirigente e tal. E é interessante que essas pessoas que têm oportunidade para pregar, essas pessoas que têm oportunidade para estar em evidência, hoje não se tem discernimento do Espírito para saber quem é verdadeiro ou não. Teve uma situação que aconteceu comigo, e eu fui falar com o irmão a respeito da situação, ele dando oportunidade lá e para outras pessoas por causa de aparência. E eu fui comentar isso com ele. E eu falei, tem gente que está evangelizando, tem gente que está pregando, tem gente que está sendo fiel a Deus. Deus não sabe disso não. O Espírito Santo não sabe disso não, porque eu acredito que Deus quer usar esses. Estão sendo sinceros em qualquer lugar com Deus. Eles estão
amando a Deus, amando as almas, fora ali do ciclo religioso. E Deus sabe quem são. Então acredito que essas são as pessoas que Deus quer usar, porque elas têm a verdadeira convicção, a verdadeira unção de passar para as pessoas e elas serem verdadeiras. Porque uma pessoa falsa lá em cima, ela só passa falsidade. Uma pessoa teatral, ela só passa encenação lá em cima. O fogo estranho, ele pega. Então fica só naquela coisa religiosa. Acabou aquele movimento ali, acabou o congresso, acabou a festa, apagou tudo. Porque não é algo vindo de um coração sincero e verdadeiro. E eu falando para esse irmão, irmão, Deus não sabe quem está pregando, evangelizando, e para tocar no teu coração, é o que eu queria dizer, para tocar no teu coração e você dá oportunidade, não? Aí ele me disse que os homens tinham que ver. Eu fiquei meditando sobre isso. Ele falou que os homens tinham que ver também. Então assim, você vê que esse tipo de pensamento é o que está no fermento, na hipocrisia e no fingimento. Então ele falou que tinha que fazer as coisas para os homens verem. Apesar que essa pessoa que ele fala que os homens têm que ver, todos veem. Todos veem o Espírito na vida dele, todos veem a unção na vida dele. Não por ele falar, mas pelas pessoas ao redor falar. E até chegar nele e falar: irmão, você não vai pregar aqui não? Quando é que você vai pregar aqui, irmão? E esse irmão fala: mas aí é com o líder, não é comigo. Então só ele que não vê. Usa óculos, mas não enxerga. Usa óculos de grau, mas não enxerga. Tem olhos, mas não veem. Jesus ainda falou para os fariseus: se eles fossem cegos, eles não teriam pecado. Mas porque eles dizem que vê, o vosso pecado permanece. Então, tem que fazer as coisas para aparecer para os homens. Então aí entra a encenação, entra o teatro, entra a falsidade, o fingimento. Porque sempre fazendo coisas para ganhar glória, honra e louvores da terra. Porque a pessoa sincera e verdadeira, ela não faz a coisa para ganhar glória, honra e louvores de homem. Para o líder ver, para o pastor ver, para ter oportunidade, para ser chamado. Mas tudo isso é notado, mas ainda fingem que não vê. O Senhor Jesus fazia os milagres que estavam escritos que o Messias faria, e os líderes da época se recusavam a enxergar, mesmo que estava notório diante dos olhos deles. Eles se recusavam a ouvir o Espírito Santo testificar que Cristo era o Messias ungido por Deus para a salvação da própria alma deles. E eles se consideravam os estudiosos, os profetas, os mensageiros da época. Não reconheceram João Batista, aquele que prepararia o caminho do Senhor, e por consequência também não reconheceram quando veio aquele que João Batista pregava. Porque eles abandonaram a mensagem sobre Cristo, eles abandonaram a lei de Moisés, criando as suas próprias leis, baseado nos seus próprios pensamentos materiais, carnais e diabólicos, de glória, honra e louvores humanos, ao ponto que quando Jesus foi ser crucificado, estava ali sendo julgado, aquele que o estava julgando, Pilatos, falou assim: mas isso aqui não é o rei dos judeus? Eles falaram que não tinha outro rei a não ser César. Então eles mesmos falaram que o príncipe deste mundo, no contexto espiritual, era o rei deles. E o próprio Cristo falou para eles que eles eram filhos do diabo, porque eles eram homicidas desde o princípio. Então a gente pega no meio religioso homicidas e assassinos de ministérios, de dons e de talentos que Deus deu para alguém, para que pessoas recebam vida e vida em abundância. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou que eles não entravam no céu e não deixavam os outros entrarem também no céu. Eles tinham a chave da ciência, mas era uma chave que estava lá jogada. Eles não queriam abrir a porta do entendimento nos seus próprios corações. Isso se refletia naqueles que o ouviam. Por isso que quando Cristo chegou, o povo ficou fascinado com a doutrina dos fariseus, porque ele não falava como os fariseus. Porque os fariseus falavam de algo que eles não conheciam. E o Senhor Jesus falava de algo que ele viu o Pai fazendo. E Jesus manifestava as obras do Pai, e era notório. Todas as pessoas, geralmente mais simples, mais humildes, via as obras de Deus em Cristo, mas os próprios líderes da época não viam.
Eles estavam cegos, ao ponto de o Senhor Jesus, no contexto do vídeo anterior, curar um cego. E ele começou a falar sobre Cristo. E os fariseus falando que Jesus não era de Deus. E o cego falava assim, mas Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus, Deus a esse ouve. Tipo assim, ouviu ele a respeito dos meus olhos, agora eu vejo. E os fariseus, o que eles falaram? Você nasceu todo em pecado. Já começou já a diminuir ele. Para falar o que ele falava, não deveria ter crédito. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo deu essa experiência para aquele cego, de realmente poder ver. E aqueles que poderiam ver estavam cegos, mas eles preferiam continuar cegos, porque eles não queriam glória, honra e louvor de Deus, mas sim de Roma. E é o contexto que nós vivemos hoje nos nossos dias. Uma igreja, entre aspas, né, voltada para a glória, honra e louvores de Roma, não para a glória, honra e louvores de Deus em Cristo Jesus, como único Senhor e Salvador da alma. Por isso que a falsidade e mentiras é como um meio político. A gente vê isso facilmente no meio político, o discurso político, né, no tempo de eleição, e a gente vê as atitudes políticas no decorrer da caminhada, que a gente vê que aquele discurso ele é falso, ele é mentiroso, ele é para cativar as pessoas, e as pessoas são cativadas por mentiras, porque as pessoas estão esperando um socorro, mas aquele socorro nunca vem. Mas o socorro que vem é aquele em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Então, sempre em todo o contexto da igreja, teve os profetas contratados pelos reis que estavam afastados de Deus, que falavam aquilo que eles queriam ouvir, não aquilo que eles precisavam ouvir. E quando Deus levantava alguém que falava não o que eles queriam ouvir, mas o que eles precisavam ouvir, o que eles faziam? Eles matavam. E quando veio o dono da mensagem, que é o próprio Cristo, o Filho de Deus, o que eles fizeram também? Mataram. E a Bíblia fala que não há nada novo. Tudo que é hoje já foi no passado. E assim é hoje também. Todo aquele que é levantado para falar não o que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam, elas são rejeitadas pelo mundo. E o mundo está dentro das congregações e denominações. Por quê? Porque o mundo está dentro das pessoas. Então, se não nascer do Espírito Santo, não tem o reino de Deus dentro de si mesmo. O Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso que venha o teu reino. E o Senhor Jesus falou para Nicodemos: vos necessário é nascer de novo. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. A Igreja do Senhor deveria refletir a perfeita comunhão com Deus, amando uns aos outros. A gente tem comunhão com alguém por causa de um trabalho. Eu estou falando no contexto de uma boa comunhão profissional com alguém. Alguém tem comunhão com outro por causa do esporte, por causa da atividade física. As pessoas elas têm um bom relacionamento com a outra por causa de alguma afinidade terrestre. E muitas vezes os crentes não demonstram essa comunhão através de Cristo. As pessoas elas não têm afinidade em Cristo. Elas não têm amizade em Cristo uma com as outras. Ali nós poderíamos testificar a comunhão de Cristo. A senhora que estava do lado. Só de você dar a paz do Senhor Jesus, você ali já está evangelizando. Você já está ali anunciando aquele que é o Salvador. Você já está anunciando a palavra, o verbo que se fez carne. Não tiver 2 ou 3, o Senhor está. Mas no original fala aqueles que são do Senhor. Você dá a paz do Senhor Jesus, outra pessoa paz do Senhor Jesus, aquilo ali já testifica no coração das testemunhas.
a comunhão entre Deus e o homem, entre o homem e Deus em Cristo, na comunhão um dos outros. Uma vez o pastor César, ele falou que as pessoas muitas vezes têm mais comunhão, vão passar dias bebendo, do que os crentes falando de Cristo, se alegrando nas coisas de Cristo, nas coisas de Deus. O pastor César, ele falava que ele era pastor de ovelha e não de bode, porque ele ensinava a igreja e tinha pessoas que não queriam receber o ensinamento. E ele falava que ele era pastor de ovelha e não de bode. Tinha pessoas que não aceitavam a vida dele. Eu não tinha nada a ver com isso. Se uma pessoa ela não se dava bem com ele, isso não era problema meu. Como nos dias de hoje também. Se uma pessoa não está bem com alguém, ela não pode pegar partes daquilo que prega de uma forma egoísta e atribuir a mim aquele problema. Muitas pessoas não entendiam a mensagem de Cristo, na época de Cristo. Eles queriam usar Cristo para se revoltar contra Roma. Eles estavam amargurados, oprimidos por Roma. E quando Cristo surgiu, eles não entenderam a mensagem de Cristo e queriam usar Cristo politicamente. A mensagem de Cristo é de um reinado, mas não de um reinado deste mundo. Não uma glória, não uma honra, não um louvor deste mundo, mas um louvor, uma honra, uma glória do Pai, do reino do Pai. O Senhor Jesus falou que o reino dele não era aqui, mas o reino dele vai ser estabelecido aqui. E aqueles que foram fiéis com Cristo aqui vão estar juntamente com ele, reinando nesse reino que vai ser estabelecido aqui. Mas não no contexto de Roma, do príncipe das trevas deste mundo, mas no contexto do Pai, do reino e da justiça de Deus. E quando eu falo do pastor César, ele nunca me deu oportunidade lá para pregar. Ele está pastoreando. E eu não pastoreio e eu não congrego onde ele pastoreia. Então, quando eu cito ele aqui, não é buscando nenhuma glória, nenhuma honra, nenhum louvor terreno dele aqui na terra. Não somente ele, mas toda a igreja ali daquela época, eles me acolheram de uma forma maravilhosa. E zelaram da minha vida ali contra os lobos, que na época eu não sabia, mas hoje, com mais tempo, com mais bagagem, eu consigo perceber o quanto aquele pastor me guardou ali naquele lugar. Os irmãos, as irmãs daquele lugar. Mas os irmãos também perceberam que eu não estava ali fingindo ser uma pessoa que eu não era. Eu não estava ali buscando uma glória, uma honra, um louvor nessa terra. E pela misericórdia de Deus, até hoje, até agora, eu continuo a mesma pessoa. Porque o meu Deus não mudou. O meu Deus permanece o mesmo. O Espírito Santo permanece o mesmo. A palavra permanece a mesma. A doutrina permanece a mesma. O reino de Deus, a justiça de Deus permanece o mesmo. Desde a fundação do mundo. Até antes da fundação do mundo,
O reino de Deus é o mesmo até hoje e continuará sendo. A igreja do Senhor, ela tem se focado nas coisas deste mundo, nas coisas dessa terra. A Bíblia fala que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não reconheceram. A Bíblia diz que os filhos do reino vão ser jogados nas trevas. As virgens imprudentes não puderam entrar. Era tudo igreja do Senhor. Mas foram arrancados para os sinceros e verdadeiros serem enxertados. Porque a igreja que vai subir, que vai ser arrebatada, é a igreja dos sinceros e verdadeiros. Pois os tais é o que o Senhor procura, os verdadeiros adoradores. E quando fala verdadeiros adoradores, fala de ser sincero e verdadeiro, em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mais uma vez, boa meditação das coisas